Vai para lá, youtube.com/Ciro Visconti. Bom, vamos começar rapidinho, fazer uma pequena introdução aqui. A gente sabe que o rock, as pessoas falam que o rock teve início em 1955, e esse início teria sido com o Elvis Presley, né? E hoje, quando você vai ler os historiadores, sabe-se que o gênero já estava se desenvolvendo muito antes do Elvis, mas a gente pode contar que o Elvis foi o cara que transformou o rock num evento nacional nos Estados Unidos, porque ele foi nos programas de televisão e ele saiu de um sucesso regional para um sucesso nacional. E o rock foi era um gênero meio que fabricado pelo marketing, que estava querendo uma nova música rolando para vender por esse novo consumidor que era o jovem, certo? E foi uma grande febre nos anos 50, que de uma certa maneira rivalizou com a música do mainstream, que é o que nós chamamos de Tin Pan Alley, que é uma música que era basicamente música de musicais e de filmes de Hollywood. E foi uma grande onda nos anos 50, e por vários motivos que não vem ao caso aqui agora, acabou terminando no final dos anos 50. Em 59, esse grande boom do rock meio que acabou por vários motivos, entre eles um contra-ataque do mainstream anterior, né? E talvez o rock fosse uma onda que isso dá como uma grande lambada no Brasil, assim. Teve aquele boom e depois ficou meio regionalizado. Se não fosse os Beatles eles surgiram, e a diferença dos Beatles para tudo que veio antes, que nos anos 50, é que os Beatles eles não foram fabricados, né? Era uma coisa, claro que tinha gente cuidando da carreira deles, mas foi meio espontâneo, veio do outro lado do oceano e eles ficaram incontroláveis, né? Assim, ninguém controlava mais os Beatles. Todo mundo fala, e o George Martin e o Brian Epstein, mas esses caras, eles colaboravam com os Beatles, mas os Beatles acabaram se tornando muito dono das suas próprias carreiras. E de 62 até 66, os Beatles trabalharam como uma banda enlouquecidamente, porque eles gravavam, faziam shows, gravavam, faziam shows, gravavam, faziam shows. Os shows foram ficando cada vez maiores, eles conquistaram os Estados Unidos, e o que é uma coisa, era um mercado muito grande, e esses shows ficaram cada vez maiores. Os caras começaram a tocar em estádio e não tinha nem PA suficiente para isso. E também, conforme as coisas foram acontecendo, aquela mídia que achava que os Beatles eram os caras bonzinhos e bonitinhos e tudo mais, começou a rolar uma série de crítica. Eles começaram os quatro eram muito sinceros, eram muito espontâneos, eles começaram a responder mais envezado e começou... Tem um super documentário legal sobre isso, que é Eight Days a Week, que infelizmente estava na Netflix até o mês passado, saiu e agora está na Apple Music, que é muito bom, vale super a pena quem puder assistir. E teve tudo isso juntou com aquela declaração do John Lennon de que eles eram mais famosos do que Jesus Cristo, que foi meio tirada do contexto, mas tudo bem. E aí, de repente, os Beatles começaram a ter uma grande crítica, começaram a ser ameaçados de morte, e eles ficaram muito grandes, eram shows enormes, que acho que provavelmente ninguém ouvia nada, não tinha metade do equipamento que se tinha 10 anos depois, né? E aí eles desistiram de fazer shows ao vivo, certo?
E a última turnê que eles fizeram foi 66, é legal, esse documentário é super legal, porque tem o último show dos Beatles, e esse último show dos Beatles mostra eles indo embora num carro de um frigorífico, que atrás não tinha banco. Então eles foram. Porque eles tiveram que sair de lá porque as pessoas queriam, sei lá, né? E tinha, sei lá, tinha. Os caras estavam falando que tinha bomba, então eles tiveram que tirar meio às pressas. E o Paul, enquanto vai mostrando essa cena, o Paul vai falando: nós estávamos lá dentro, naquele momento, determinando que nós não mais faríamos turnês. Excelente momento de tomar essa decisão, né? Lá dentro, essa decisão estava sendo tomada. Se E não isso, lá, e isso foi incrível, porque gerou uma segunda fase na banda, uma fase que eles não tinham mais o compromisso de compor músicas que fossem tocáveis ao vivo, certo? E aí, o primeiro disco dessa fase é o nosso disco, que é o objeto do nosso estudo hoje. Eu quero. Meu nome é Ciro Visconti, para quem não me conhece, deve todo mundo me conhecer, porque vocês estão no meu YouTube, mas eu vou apresentar abaixo da minha tela aqui a professora Vitória Siviero ou Siviero. Eu sempre tenho esse problema com o Se seu nome. vier, a pronúncia certa seria Siviero mesmo, mas Siviero também vale. A professora Vitória é a professora de linguagem visual do rock do curso de pós-graduação em rock lá da Santa Marcelina, nós somos colegas, e o professor Rodrigo Bravo, também do colega, professor de lírica do rock. Então, aqui nós vamos bater um papo sobre o Sgt. Peppers. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu vou falar. Gente, vocês que estão no Instagram, venham aqui no youtube.com/Ciro Visconti para você ver os três ao mesmo tempo e para vocês verem a nossa tela. Venham para cá. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Então tá, eu sou a Vitória, eu sou professora da matéria de linguagem visual do rock, eu sou atriz, então eu trabalho principalmente com artes cênicas, e aí junto com isso eu desenvolvi uma pesquisa paralela de análise de capas de álbuns e pôster e dos elementos visuais do rock. Eu sempre gostei muito de rock e de música em geral, e principalmente do aspecto visual disso, né? Então, depois da minha graduação, que foi em teatro, eu fui fazer mestrado e doutorado na semiótica, lá na FEFELET, da USP. Então, eu comecei a trabalhar com semiótica visual e começar e me voltar para os elementos visuais. Então, clipe, performance de palco, figurinos, visagismo, e as capas, os pôsteres, as fotos, tudo isso daí é o meu departamento, né? Legal. E Rodrigo? bom, gente, muito prazer. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor lá do curso de pós-graduação em rock da Santa Marcelina. Lá eu leciono essa disciplina, lírica do rock. Minha formação é em literatura. Eu sou formado lá na USP, bacharel em letras clássicas. Lá eu estudei grego e latim, uma coisa muito tanto quanto diferente. Então, que não tem muito a ver com especificamente o que eu leciono lá, porém tem mais a ver do que parece, né? Porque depois do mestrado eu fiz meu mestrado na área da linguística e depois disso faço doutorado na área de estudos da tradução, e as aulas que eu dou lá na Santa Marcelina, elas refletem esse lado importante da minha pesquisa em literaturas estrangeiras, que é a interface entre letras de rock e literatura. Essa é uma das minhas frentes de pesquisa. Então, lá na Santa Marcelina, o meu curso é uma plataforma de sensibilização, né, do público à poesia e à literatura, né? E nele eu tento explorar estratégias de escrita, tento explorar também como uma prática de leitura de poesia pode muito tomar a composição de letras, né? Então, majoritariamente é isso. Muito bem. Eu sei que eu falei que você estava abaixo
que a Vitória estava abaixo, mas aqui no meu Zoom você está abaixo, mas lá no, no coisa você está acima. Então, eu acho que a gente combinou de começar a Vitória, né? A gente combinou, mas eu esqueço, não adianta tanto assim. Você ia fazer uma introdução, depois a Vitória ia falar, depois Aí eu. era Depois... eu, A vou falar introdução mais foi. geral. Então vamos dar a voz à professora Vitória. Tá, pessoal, então. O Sgt. Peppers é um álbum muito emblemático, né? Não só para os Beatles, mas para a história do rock, mas também para a história da música, por conta dessa capa que eles têm. Essa capa é uma das capas de álbum de bandas de rock mais conhecidas que a gente tem, né? E a gente bate o olho nela e sabe que esse é o Sgt. Peppers dos Beatles e também sabe um pouquinho da história do que aconteceu. Então, como o Ciro contextualizou, essa era uma nova fase deles, né? Então, já não era mais aquela bandinha boy band antiga, e né, eles já estavam aparecendo de um outro jeito, já estavam propondo umas coisas novas. Eu acho que alguém tinha voltado da Índia aí também. Quem que estava na Índia? Eu acho que os George, quatro né? Não, todos foram, né? os Todos quatro foram, foram né? para aí, mas o George foi o que foi mais Que teve Indianizado. aula com o Ravi Shankar, né? É isso mesmo. Então tem uma série de influências da mitologia hindu também na capa do livro. Então tem também tem muita coisa que eu podia falar sobre essa capa, né? Até porque ela tem um excesso de conteúdo visual, mas eu acho que o mais importante para falar hoje aqui assim é o significado dela para a história da visualidade na música em si, né? A história das capas de álbum. É, a partir da década de 30, mais ou menos, que o aspecto visual começou a ser uma coisa importante, né? As capas ficaram um elemento muito importante, assim, para a indústria fonográfica. Então, a música cada vez mais estava dependendo do estilo visual dela para vender, né? E aí, as primeiras capas, eu tenho que lembrar, que eram aquelas capas que mostravam só a cara do artista, assim, ou eles num grupo, aquela fotografia geralmente centralizado. Tem também uma conexão muito forte entre o rock e o cinema, que foram dois movimentos que se desenvolveram mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então eles têm sempre uma conexão muito forte um com o outro, assim, a relação deles. Então vários dos roqueiros no começo, que nem o Elvis, eles também eram atores de cinema. Então, às vezes, esse tipo de capa de álbum, que é uma fotinho da pessoa, servia também como material promocional dos filmes, das coisas que eles estavam fazendo. Isso tinha um valor de consumo, né? Porque era como dar uma cara para a música que eu estou ouvindo. Então, eu sei que a música que eu estou ouvindo tem aquela cara daquela pessoa. Então, essa é uma forma simbólica de eu adquirir a banda e a gravação, né? Através da foto, do retrato deles na capa do álbum. Então, eu tenho a fotografia das bandas como uma ferramenta de comercialização delas, né? Então, a banda e a gravação, elas começam a virar aí os bens de consumo, né? Através dessa representação simbólica da foto. Aí, quando eu chego no final da década de 60, mais ou menos lá perto do lançamento do Sgt. Peppers, a fotografia em si, como arte de capa, estava tendo uma decadência por conta da invasão da cultura psicodélica e da arte psicodélica. Então, a imagem documental e realista da banda, essa fotinha que serve como um documento, ela passa a ser substituída por imagens simbólicas, enigmáticas, por histórias começando a contar por coisas que às vezes o público não consegue entender tanto o que é e fica tentando descobrir o que é aquilo. Então, começa a ter uma mudança. É melhor eu mostrar em imagem. Eu vou compartilhar minha tela. Um minutinho. Tá compartilhada? Não ouço vocês. Acho que agora apareceu. Sim, Agora, deixa eu ver. Para o pessoal lá no YouTube. Acho que daqui a pouco aparece para o pessoal lá, tem um pequeno atraso. Ah, tá. Mas pode continuar. Beleza. Então tá aqui. A gente tá bem em cima do que eu quero mostrar aqui.
Olha só aqui, as capas dos Beatles, isso daqui eram algumas representações visuais dos Beatles antes do Sgt. Peppers. Então eu tenho sempre uma associação da banda a esses cortes de cabelo que são todos iguais, a eles vestidos todos iguais, o terninho. Então eu associo a música dos Beatles que eu ouço a essas carinhas deles, né? A esse corte de cabelo, a esse estilo de roupa. Então, com o passar da década de 60, eu começo a ter esse tipo de capa aqui, né? Esse tipo de representação visual, que eram as capas, as representações visuais psicodélicas invadindo a fotografia referencial realista, que era um documento, né, mais ou menos isso aqui, e começa a ter uma narrativa visual simbólica. E aí, até que eu chego no Sgt. Peppers. E junto com isso, a coisa que eu falei da cultura psicodélica, eu tenho também a arte pop em desenvolvimento. Então, a arte pop, ela traz uma reflexão muito forte sobre a indústria de consumo, né? E essa reflexão passa para a capa dos Beatles, que eles tiveram artistas pop criando essa capa aqui, junto com eles, inclusive. E aí, por que eu falei que isso daqui é um marco importante para a história do rock? Porque isso daqui marca o começo de um desenvolvimento de capas críticas no rock e também marca o início de uma tendência de explorar simbolicamente essas fotografias, construindo uma série de narrativas e cenários. Então, não é mais aquela foto documental da pessoa que canta, né, do artista, mas eu tenho um monte de narrativa sendo criada ali. Em vez dos membros da banda lá como um registro. E se eu for observar aqui, eu tenho até, nessa questão da fotomontagem, né, tem muita coisa que subverte até a própria ideia de fotografia de capa, que geralmente era um artista centralizado, né, aquela coisa assim, aqui eles estão num outro plano que já é diferente do que era comum ter, aí eu tenho uma série de figuras ali em volta, e eu tenho esse excesso de informação ao mesmo tempo que me faz bater o olho nisso daqui, embora eu leia Beatles aqui embaixo, eu me pergunto de quem é esse álbum, porque tem todo mundo aqui, né? Então eu tenho um esforço da pessoa que está olhando para isso de não ver só mais o registro, mas tem um esforço intelectual de peraí, de que é isso? De quem que é esse álbum? Né? Tá, embora esteja escrito Beatles aqui, eles estão no meio de um monte de gente, eles estão aqui travestidos como a banda do Sargento Pimenta aí no meio, no mar de gente. Então tem. A gente Pode pode falar. perguntar se essa é uma banda, é um disco chamado Sgt. Peppers dos Beatles, ou se é um disco chamado Beatles do Sgt. Do Peppers. Sgt. Peppers, é isso mesmo, a questão. Então, primeiro eu já tenho essa informação, né? Que já me deixa um pouco confusa. Eu falo, o que que é isso? Quem que tá tocando? O que que é o disco? E ao mesmo tempo eu falo, qual deles é o artista? É todo mundo? Aí eu começo a ver que tem gente que já morreu. Tem o Karl Marx ali, tem o Jung, tem o Aleister Crowley, tem o Paul. E a segunda coisa, eu passo a tentar identificar quem são essas pessoas, o que que elas estão fazendo aí. Então, esse tipo de disco do Sgt. Peppers, ele exige uma participação ativa do espectador, da pessoa que está olhando a imagem. Eu passo a não só ser um espectador passivo, mas eu tenho que participar ativamente dele também, porque eu tenho que ficar pensando sobre uma série de coisas, né? Então, eu tenho um esforço intelectual e reflexivo que eu tenho que fazer em cima dessa capa. E aí uma coisa que é legal, assim, que eu acho que é o grande marco desse álbum, e a grande genialidade dele, é uma espécie de autocrítica feita pela banda nessa capa. Porque eu tenho, a partir desse momento, uma ruptura dos Beatles, que era aquela bandinha lá com os 4 membros vestidos iguais, com o mesmo cabelo, tem uma ruptura deles aqui com a agenda da indústria cultural, da qual, ao mesmo tempo, eles dependiam para vender, né? Enquanto eles dependem da indústria cultural, e, por outro lado, eles fazem uma crítica a ela ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, eles passam nessa capa a adotar uma postura política de crítica ao status quo e até a própria indústria deles, nessa representação visual deles aqui. Porque o que acontece? Tem uma ideia de consumo da banda como um bem, né? Algo que eu posso adquirir, comprar aquela banda. Então, fica em torno das figuras dos Beatles uma idolatria, né? Que era até um problema para eles do que eles estavam reclamando, na ameaça de morte. Essa idolatria e essa ideia essa imagem que eu crio da banda. Então, essa capa vai começar a brincar com o que é real e o que é performance, né? Ela brinca com a questão da referencialidade e da performance ao mesmo tempo, não deixando você saber se isso daqui, se essas pessoas
pessoas existem, se eles são artistas, se eles são uma banda, se eles são uma banda representada pelos Beatles. Com a coisa da fotomontagem, tem uma possibilidade de fazer uma reflexão sobre o que é essa questão da apresentação da performance como referencialidade, como realidade. Quando eu crio o artista é uma produção, e a forma como ele se apresenta para o público também é uma produção. O ethos que ele cria, o corte de cabelo, o jeito que ele fala, isso também é, de certa forma, uma performance, né? Que a gente cria performances, né? Formas de se colocar, ou às vezes para parecer interessante, ou para se proteger, ou não porque a gente é falso, mas porque uma série de acontecimentos ao longo da vida montam essa persona que se apresenta, e aí a gente lida com o público dessa forma. E para o artista a mesma coisa. E da mesma forma, a persona visual dele, que passa a ser vendida para o público e passa a ser idolatrada, aqui está sendo ao mesmo tempo criticado como forma de perspectiva, né, de idolatria. Então, eles colocam uma série de figuras importantes, personalidades importantes, heróis ali, e entre eles está os Beatles. E eu tenho 2 vezes uma representação dos Beatles. A primeira são os Beatles de cera aqui do Museu da Madame Tussauds, aqui no canto, que seriam como se fossem os Beatles antigos, mortos, fantasmas do passado de uma coisa que já foi. E aí os Beatles renascidos como a banda do Sargento Pimenta ali no meio, vestidos com esses trajes marciais todos coloridos. E é até legal eu perceber que tem uma representação como se fosse de morte e de renascimento mesmo aqui, né? Eu tenho aqui no chão, parece como se fosse um cemitério, uma lápide, um jardim, e aí do meio disso eles renascem ali como uma nova banda, né? Então, o nome deles está escrito ali nas flores do chão, como se fosse realmente uma lápide, ali tenho eles de luto olhando para o chão, e aqui tenho eles renascidos como uma coisa nova, né? Então, era uma forma deles mostrarem que eles estavam abandonando aquelas perspectivas antigas e passando para uma nova existência, uma nova banda. Então, ao mesmo tempo que se cria um produto, uma imagem de uma banda como um bem de consumo, faz uma crítica a essa criação. Então, eu acho que essa é a grande sacada e a grande genialidade dessa capa também. E aí, como eu disse, que o interessante é ter uma participação ativa do espectador nisso, né? O próprio espectador pode participar aqui e se tornar um membro do grupo da banda do Sgt. Peppers. Tem, acho que aqui, todas as figuras que estão ali, elas podem ser identificadas aqui. Agora, se a gente for falar de cada uma delas e olhar, como eu falei, né, tem muita coisa nessa capa, vai demorar um tempão. Então, eu vou falar só do que é mais importante para a história do rock com ela. Mas aqui, como eu falei, peraí, aqui os Beatles, de cera, e aqui tem do lado de dentro do álbum, tem os acessórios, ó, tem o bigode, tem as coisas que podem ser cortadas e você pode colar em você e você pode virar você também um membro do grupo, né? Então esse é um álbum interessante porque ele exige também uma reflexão crítica e uma participação ativa do espectador. Então eu acho que o grande marco desse álbum para a história do rock é ele dá início a uma série de capas que vieram depois disso e que são capas que permitem uma reflexão política crítica sobre sobre aquilo que está sendo posto ali, sobre a própria indústria cultural. Então, um monte de banda que veio depois disso daí, posso dizer que esse álbum que começou e colocou esse marco, né, das reflexões críticas das capas dos álbuns, e também outros que vieram posteriormente, que passaram a contar história com fotografia e passaram a usar fotografia criando narrativas para as capas, né? Então eu acho que esse é um álbum, ele é um álbum importante nesse sentido de que ele é também uma ruptura com as perspectivas antigas, né, de capa, e ele traz uma inovação no sentido de que ele traz também uma reflexão crítica que não tinha até então no rock. E aí ele aparece, a gente interpreta ele hoje em dia como se fosse mesmo uma ruptura com essa cultura da indústria cultural.
Eu posso falar aqui também, tem até um pouco de influência da mitologia hindu, né? Que como eu falei no começo, aqui na frente tá, vocês estão vendo bem aqui, tá a deusa Lakshmi, que é a deusa da prosperidade. Ela é a própria prosperidade, na verdade, né? A Lakshmi. E aqui tem uma série de gurus aqui atrás também, eu tenho que achar eles um por um. Aqui no canto tem, olha que legal, tem um trompete e tem um narguilé aqui. Então é um instrumento de um de soprar e um de aspirar. Então tem expiração e inspiração, o movimento de respirar aqui na capa também. Que também pode ter tido uma certa influência da cultura hindu, né? Tem a história de que o deus Brahman criou o mundo, com a inspiração ele cria, com a inspiração ele destrói, se eu não estiver invertendo agora. Mas então, tem uma série de pequenas coisas simbólicas que estão aqui criando uma narrativa compondo a capa do Sgt. Peppers. Mas eu acho que o que é interessante para hoje, para colocar assim, para fazer uma introdução sobre esse álbum e sobre a importância visual dele na história do rock e na história dos capas que vieram depois, eu acho que é isso. Se alguém fez alguma pergunta, não sei, ou se vocês quiserem colocar alguma coisa também, eu vou... Como é que eu fecho aqui? Não estou ouvindo o microfone de vocês. Tá certo, fechou. Tá, agora eu ouvi. Desculpa. Eu quero transmitir algumas perguntas aqui. Pode falar. Minha amiga Tanani, ela perguntou aqui, acho que você estava falando de alguma coisa, como tem um atraso, eu não sei do que você estava falando, mas ela perguntou se seriam produtos ou marcas que na época tinham visibilidade, essa é a pergunta dela. Aí eu dei uma resposta, ela falou, não, mas eu estou me referindo a produtos que cada personalidade eram na época. Eu não sei o que você estava falando, eu não entendi tão bem assim a pergunta dela. Eu acho que foi que foi a respeito dos Beatles nessa época serem um produto. Né? Eu acho que você estava falando sobre o fato deles deles serem uma banda bastante genuína, mas que mesmo assim eles eram um produto da indústria cultural. Eu acho que era relacionado a isso. Eu acho que o que a pessoa que perguntou precisava estava perguntando era a respeito dessa terminologia do ser um produto da indústria cultural. Eu não entendi ainda a pergunta. Dá uma luz. Se era um produto ou se era uma marca. É que assim, a pessoa só vai ver a gente fazendo essa pergunta daqui a alguns segundos. Entendeu? Então não tem como a pessoa responder isso agora. Entendi, mas eu acho que eu não entendi, não consegui responder direito. Então, se você vê a gente questionando aqui, você dá uma luz aqui para a gente e eu posso responder depois essa pergunta. Mas eu acho que nesse sentido era em relação aos Beatles serem um produto da indústria cultural e serem um produto comercial até, né? Então, eu acho que essa questão deles serem um produto comercial estava incomodando profundamente a banda também. Então, por isso que eles fazem essa ruptura com aquilo que eles eram e renascem aí como uma nova banda, a banda do Sargento Pimenta. Então, na capa dos Beatles, eu tenho duas representações deles, o que eles foram e o que eles foram, né? Que era os bonecos lá de cera mortos, e a segunda, que é uma representação que se assume performática mesmo. Então, enquanto eu tenho a primeira, por mais que a banda, que eu diga que a banda está sendo autêntica, ou que eles estão sendo genuínos eles mesmos, esse ato deles serem eles mesmos e genuínos se torna um produto, de uma forma ou de outra, né? Então, se torna uma referência visual para mim. Então, eu associo a música dos Beatles àqueles cabelos, aqueles ternos, aquelas carinhas deles. E aí, quando eles aparecem numa segunda representação, essa segunda representação deles se assume performática. Então, eles assumem que eles que eles são a banda do Sargento Pimenta representada pelos Beatles, interpretada. Então, na segunda representação, eu tenho uma performance que ela é assumidamente performance, né? E não uma performance que te engana por performance, que te engana por real, mas que é performance, né? Então, eu acho que é isso. Se não ficou clara a pergunta, você me escreve de novo aí no chat, eu não sei, a gente conversa depois.
Eu acho que a Tanani estava perguntando também no sentido assim, porque normalmente a gente costuma dizer os Beatles são uma marca, né? Aham, De fato, eles são uma marca, né? é, Porque eles são um produto. Então, a marca é um produto da indústria cultural. Então, isso. os termos são intercambiáveis, na verdade, né? Eles eram uma marca porque eram um produto Porque e era um foram produto, produzidos isso. pela indústria cultural, né? É, Então, tem mais algumas perguntas aqui. A gente tem que ser meio rápido para responder as perguntas, porque senão a gente vai extrapolar com o tempo. O Henrique falou que talvez seriam personalidades que estivessem com alguma visibilidade muito grande, como a Marilyn Monroe, que havia morrido um pouco antes. E o Alexandro pergunta: seria essa a primeira capa interativa da história? E aí o Henrique Xavier fala de novo. Acho que vale, pois temos Lucy in the Sky with the Diamond, coisa que estava à tona naquele momento. Acho que ele está falando dessa coisa do produto. eu preciso dar uma estudada um pouco melhor nessa coisa das capas interativas, mas eu acho que essa é a primeira a fazer isso. Eu não conheço, se alguém conhece, me conte aqui, por favor, que eu vou achar super legal. Alguma outra capa que tenha vindo antes dessa que seja interativa, até, porque essa é a primeira que eu tenho notícia que é uma capa que ela exige tamanha participação de quem tá olhando para ela, né? Do que aquelas que tinham antes. Por isso que eu acho que essa capa é um marco importante para a música em geral, assim, não só para o rock, mas nesse sentido de que ela é uma capa que obriga o público a participar dela também, né? Então tá ali os Beatles, mas você também tem que participar daquilo que eles estão fazendo. Inclusive fica sendo parte da crítica como crítica a si mesmo, né? Inevitavelmente, junto com eles. Muito legal. Bom, mais uma vez eu vou falar ao pessoal que está aqui no meu Instagram que nós estamos com a live completa lá no YouTube, porque são mais de 2 pessoas, somos em 3, e a gente está projetando na tela do nosso computador, que não dá para fazer aqui no Instagram. Então vai lá, youtube.com/Ciro Visconti. Você acabou, Vitória? Acabei, Tem podem. mais alguma pergunta? Acho que não. Bom, se eu não fiz alguma pergunta aí, vocês me chutem a canela aqui. Então, agora, pela ordem, né? Vamos, professor Rodrigo Bravo, que vai explicar todas as letras dos Beatles. Nossa, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que então, depois de você ter feito essa propaganda, o pessoal vai ficar um tanto quanto desapontado, né? Já começo bem assim, já desapontando todo mundo, mas espero não desapontá-los tanto assim, porque eu preparei hoje uma análise de uma letra do álbum, né? Só para vocês verem assim, o quanto que a gente demanda, né, de tempo para fazer uma análise completa. Quando a gente fez a análise na aula da gente lá na Santa Marcelina, que era uma aula grande de 4 horas, eu analisei 2 letras. Porque realmente há muito para se dizer, e eu acho que é mais legal eu dizer tudo sobre uma do que dizer quase nada sobre todas. Então, eu escolhi aqui uma letra que é a 6ª faixa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é a She's Leaving Home, né? E que é a 6ª faixa do lado A do álbum, se eu não me engano. E até confesso que antes de eu planejar essa aula, né, eu assim, não era tão fã assim dos Beatles, é claro, conhecia as músicas, conhecia as canções, sabia as letras, a letra de várias, mas eu nunca tinha parado realmente para fazer um estudo aprofundado das letras dos Beatles, até por, né, vou dizer aqui, até certo preconceito meu, né, por julgá-las de pouca complexidade. Mas aí eu percebo que isso foi uma grande besteira da minha parte, porque as letras dos Beatles, estão me preparando para dar essa aula no ano passado, eu notei o quão complexas eram as letras dos Beatles, mas não complexas no sentido de que elas eram escritas com uma gramática parnasiana, ou que elas usavam uma retórica excessiva e empolada, né, ou que ela usava vocabulário obscuro da língua inglesa. Não, muito pelo contrário. Ela era extremamente complexa em sua simplicidade, o que para mim um grau superior de complexidade, quando a coisa consegue ser ao mesmo tempo singela, simples, mas ao mesmo tempo difícil e recheada de sentido. E eu escolho também a letra da She's Leaving Home para a gente discutir hoje na nossa live, por conta dela ser aquela da onde eu posso tirar mais proveito assim literário, né, para
para explicar como quais estratégias de composição foram aplicadas ali, e também porque ela é bem, eu gosto dos Beatles por causa disso, né? Muitas das composições deles são cartilha como fazer redondinho, bonitinho, uma letra de música, uma canção, uma balada de rock, né? Então ela é uma canção bastante didática nesse sentido, além de ser uma canção muito bonita. A She's Leaving Home, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Um minutinho. Vamos lá. É isso aqui. Vamos lá. Estou aqui com a canção aberta, né? Infelizmente, eu não vou poder passar aqui o áudio da canção, mas vou recitar as passagens para vocês. Então, a She's Leaving Home, ela é uma canção que ela é composta de 3 estrofes, né? Ela tem 3 estrofes e refrões que intermediam essas estrofes. Uma coisa extremamente interessante dela é que ela é uma canção dos Beatles e que, se a gente for definir qual é o foco narrativo dela, ou seja, quem é a voz que fala nessa canção, a gente vai perceber que ela tem muitas vozes, porque não apenas ela tem a voz do narrador que conta a trama, né, a trama que é narrada na música, mas também nós temos a voz do pai e da mãe, né, que são personagens dessa narrativa. E uma outra coisa interessante, né, como, né, já entrando nessa questão, é uma música que ela é uma canção narrativa. Ela não se trata de uma canção descritiva ou de uma canção em segunda pessoa, em que alguém é convidado a alguma coisa. Não, ela conta a história, né, e essa história, no caso, é de uma menina que is leaving home, que está fugindo de casa, né? Ela é uma garota que acorda uma bela noite, um belo dia de manhã, né? E pega as coisas dela e vai embora, né? Se vocês forem, foge com um namorado, né? Na letra fica meio que subentendido que seria um namorado com quem ela fugiu. E se a gente for parar para pensar, isso é uma coisa extremamente corriqueira. Eu digo, olha, uma pessoa fugiu de casa, pegou as coisas e fugiu de casa e foi embora. Só que dizer isso desse jeito, aí a mãe e o pai ficaram tristes. Então, dizer isso é uma coisa. Agora, fazer uma canção sobre isso implica, né, um conhecimento bastante profundo de inúmeras estratégias narrativas que permitem ao espectador, a pessoa, ao ouvinte dessa canção, né, ter diante de si presentificada a cena da fuga da menina. Né? E a gente sabe que em canção, né, a gente está tratando de um meio multimídia, né, de uma forma de arte que conjuga várias matérias-primas diferentes, porque a gente tem aí o timbre de cada um dos instrumentos, bem como a língua inglesa em que a canção é composta, né? A gente, então, pode perceber que eu posso lançar a mão de todos os dispositivos que essas linguagens apresentam para mim, para poder construir a tessitura dessa narrativa. E aí eu jogo a pergunta para vocês. Quais seriam, então, né? A gente já, né, os músicos que estão assistindo a gente, já conseguem responder isso de plano, né? Quais são os recursos da linguagem musical? Né? A gente tem os timbres, a gente tem os intervalos, a gente tem as durações, né? Os tons e etc. Mas quais seriam os materiais, quais seriam as estratégias e ferramentas e matérias-primas da linguagem verbal? Né? Aí, é claro, né, na aula ao vivo eu dou essa pergunta e espero as respostas, mas aqui eu já dou as respostas. Né? Então, a linguagem verbal, ela é caracterizada, né, não só as ferramentas da linguagem verbal não são somente caracterizadas pelos significados das palavras. Né? A gente tem também na linguagem verbal o peso das sílabas, o timbre das sílabas e a qualidade das consoantes que são enunciadas. A gente tem a duração da vogal e os timbres das vogais. Né? A gente, além disso, tem também vários recursos como a rima, a aliteração, a assonância, o eco, o hiato, né, a elisão. Nós temos várias ferramentas que podem, né, contribuir com a composição de uma letra que não são simplesmente o nível de conteúdo das palavras que compõem aquela canção. Então eu quero mostrar aqui para vocês como essa canção dos Beatles, nessa canção dos Beatles, na She's Leaving Home, nós não somente temos, né,
os cantores da canção, né, que no caso é o Paul e o John cantando, nós não temos simplesmente o John e o Paul contando para nós a história de uma pessoa que fugiu, mas eles estão mimetizando com os ritmos, com os timbres das vogais, com o comprimento dessas vogais, com a tonicidade dessas vogais, eles estão mimetizando a fuga da menina. Então eu vou tentar mostrar isso para vocês aqui com essa análise das primeiras 2 estrofes e também com a análise dos refrões, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui para vocês a primeira estrofe, eu acho que todo mundo já deve estar vendo a primeira estrofe, né? Aí eu vou, então, recitar essa primeira estrofe e aí a gente vai ver algumas coisas interessantes sobre ela. Vamos lá, então. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the notes that she hoped would say more. She goes down the stairs to the kitchen, clutching her handkerchief, quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. Então, essa é a primeira estrofe da canção. Quando a gente faz uma análise esticológica dessa canção, a gente tem o seguinte esquema. Vejam só, deixa eu passar aqui o slide. A gente tem a seguinte estrutura. Eu vou explicar, assim, brevemente sobre essa notação que eu estou usando, tá? Para a gente poder continuar. Se vocês observarem bem, eu marquei com esse símbolo os 2 risquinhos, né? Tá vendo aqui como se fosse um travessão, né? Isso identifica uma sílaba tônica ou uma sílaba longa, né, na nomenclatura do inglês. Então, uma sílaba forte, ok? E eu marquei com um xizinho as sílabas que são fracas, ok? Então, a gente tem essa oposição entre as duas, né, as duas formas de sílaba na língua inglesa, né? A língua inglesa é uma língua que opera, né, entre sílabas tônicas ou longas, né, e átonas ou breves, ok? Então, se vocês forem observar, né, a própria fala em língua inglesa, ela já é toda marcada por essa alternância de tônicas e átonas longas e breves, assim como o português também é. Quando eu falo uma frase assim em português, por exemplo, você vai passar no crédito ou no débito, isso é um decassílabo heróico. Então, veja só, né? Você vai passar no crédito ou no débito. Então, 10 sílabas poéticas, a gente tem um decassílabo heróico. Eu vou dizer uma coisa para você, decassílabo heróico também. Would you like fries with that Big Mac, my sir? Também é um decassílabo heróico em inglês. A gente tem, né, a estrutura alternada de forte, fraca, forte, fraca, forte, fraca, forte, fraca, forte. Igualzinho no Shakespeare, a gente tem to be or not to be, that is the question. Né? Ou então, como no Edgar Allan Poe, né, no Corvo do Edgar Allan Poe, veja ao contrário, é uma sílaba forte e uma sílaba fraca, né? Once upon a midnight dreary, certo? Aqui nessa canção dos Beatles, a gente tem majoritariamente o uso de uma forma chamada dátilo, né? O dátilo, ele é uma forma bastante comum na poesia antiga, na poesia de língua grega. Ele é uma sílaba longa seguida de 2 sílabas breves. Ele tem esse som de tá, 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 certo? Então, essa canção aqui dos Beatles, ela mistura bastante o dátilo, que é essa sequência de uma sílaba forte seguida de 2 sílabas fracas. Então, tá, tá, tá. E aí a gente tem também perdão, a gente tem também o troqueu, que é uma sílaba forte seguida de uma sílaba fraca. Tá, 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 tá. Então, dátilo, tá, tá, tá. E o troqueu, tá, tá. Então, vejam lá. Wednesday, Wednesday, né? Então, sílaba forte, sílaba fraca. Aí, olha lá. Morning net. É um dátilo, uma sílaba forte, seguida de 2 sílabas fracas, né? Então, é bem interessante a gente observar, né, o quão regular é essa estrutura rítmica da canção. E uma outra coisa mais interessante ainda é a gente perceber como já no ritmo da canção, a gente tem algumas coisas interessantes que já ajudam a mimetizar essa cena que se apresenta aqui no nível de conteúdo. Então, vamos lá, eu gostaria de fazer alguns comentários. Então, vejam só, né? Aqui a gente tem no segundo verso, ó, essa silently closing her bedroom door,
Logo aqui nesse segundo verso, a gente já tem uma alteração rítmica extremamente importante. Porque se vocês viram lá em cima, a gente só estava trabalhando com dátilos e com troqueus. Olha lá, troqueu, tá. Wednesday, e aqui, morning, é um dátilo. Aí veja, five, é também um troqueu. E aqui, clock é outro dátilo, e day begins é também um outro dátilo. Então, logo aqui nós embaixo, já esperaríamos que houvesse de novo, depois de mais um dátilo, outro dátilo, a gente já espera que houvesse outro troqueu. Mas há uma modificação total do ritmo. Em vez dele usar um troqueu ou outro dátilo, ele coloca um espondeu. O que é um espondeu? É um pé rítmico composto de 2 sílabas longas. Né? Então vejam o peso, vejam a diferença que tem esse verso, né? Esse segundo verso em relação ao primeiro, em que ele começa a narrativa lá. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins, silently closing her bedroom door. Parece que esse silently closing, parece que essa tentativa dela fechar a porta devagar, como se ela reduzisse, né, a amplitude do seu movimento e a intensidade do seu movimento e o ritmo do seu movimento, ela reverbera aqui nessa escolha rítmica de bedroom door, que pairam, essas 3 sílabas pairam no ar, né, enquanto ela fecharia essa porta devagarinho. Né? E aí vejam agora no próximo verso, enquanto ele diz leaving the note that she hoped would say more. É muito bonito e bastante melancólico, porque ela deixa um bilhete que ela esperava que diria mais. Um bilhete que ela, ou seja, né, aquilo que a gente sempre tem esse ímpeto nosso de querer dizer tudo para alguém, querer dizer tudo aquilo que a gente está pensando, mas chega na hora de dizer e a gente não consegue, e a gente falha em dizer. Então, o próprio bilhete que a moça escreve, né, para os pais, ele é um bilhete que fica perdido e que ela não e que não consegue dizer tudo aquilo que ela queria dizer para os pais. E aí vejam que há uma pausa muito interessante quando ele fala leaving the note that she hoped would say more, né? Então a gente percebe que esse hoped would say more, esses encontros consonantais que acontecem em hoped would, né? Say, todos esses encontros consonantais alongam a duração da sílaba e fazem com que o verso fique um tanto quanto atravancado. É aqui que a gente percebe que um bom compositor de versos não é aquele que consegue fazer todos os versos iguais, um depois do outro, e concatenar todos direitinho. Muito pelo contrário, é aquele que sabe explorar as variações rítmicas possíveis dentro de um paradigma de versificação. Então, quando ele faz esse hoped would say more, é como se o engasgo que ela sente ali na escrita daquele bilhete se traduzisse para o engasgo que você precisa fazer para cantar essa sessão no ritmo certo. Né? Então, é muito interessante perceber que ele escolhe aqui um encontro consonantal para marcar essa falta de comunicação entre os pais e a menina, que a gente vai perceber depois no final da letra, que é o problema principal, né? É o problema do descompasso da relação entre as duas gerações, entre a menina e os pais, né? Aí veja o próximo verso, né? She goes down. É muito bonito porque a sílaba down, que traz, né, todos os outros instrumentos, pelo que eu me lembro na música, né? Quando fala down, há uma mudança também, uma passagem harmônica, que depois o Ciro pode explicar melhor sobre isso, né? Mas esse down que desce, né? She goes down, né? E ele coloca uma outra sílaba tônica aqui. She goes down the stairs to the kitchen. Então ela desce as escadas. Então veja todo esse movimento da bedroom door e down the stairs, né? Todos esses movimentos. Oi? Só para falar, a hora que ele fala down é quando entra o contrabaixo. Quando entra? Que legal. Nossa. Que belo, que referência legal, ótimo, maravilhoso isso. Então entra logo a nota também, entra logo o instrumento mais grave, né? Muito interessante. Então, down the stairs. Aí vejam só, o bedroom door lá em cima, que ela fecha devagarinho, o down que desce, e essas coisas não podem ser coincidências.
A gente observa aqui uma capacidade gigantesca de composição musical e de singeleza nessa versificação. E aí vejam também, essa é uma outra coisa que o Ciro falou na aula quando a gente deu, que ele achava super legal essa parte, que ele sentia até a onomatopeia, ele adiantou, é legal porque essa parte lá é super onomatopeica, e as pessoas sentem essa onomatopeia quando elas estão ouvindo a canção. Vejam as palavras que ele usa para esse movimento dela de descer as escadas, ou seja, imagina, ela fechou devagar a porta, né? Ela fechou a porta devagar, silently closing her bedroom door. Desce as escadas devagar, agarrando um lencinho. Né? Ela agarra um lenço, tipo uma espécie de guardanapo de pano. O verbo usado para agarrar aqui em inglês não é grab, né? Como a gente pode usar em inglês, grab, né? Segurar alguma coisa, né? Ou taking, ou qualquer outro verbo. Mas ele usa clutching. Clutching, um verbo específico do inglês que é utilizado para segurar algo com muito cuidado, né? Tem até uma expressão em inglês que é clutching pearls, que é segurando o colar de pérolas, né? Pessoas assim da alta burguesia, quando ficam estarrecidas com alguma coisa, they clutch their pearls, né? Então eles seguram as pérolas. E as pequenas bolsinhas também, aquelas bolsas em que cabe só uma chave de casa e um bilhete único, elas são também chamadas de bolsas clutch, porque elas são, né, você segura essas bolsas rente ao corpo. Então ela segura, imaginem, né, ela segurando um handkerchief, que é uma palavra que tem, né, também as sílabas kerchief, ela tem esses dois, né, handkerchief. Então a gente tem clutching her handkerchief. O que é muito bonito e faz com que também se transmita, né, a intensidade desse agarrar rente ao peito, né, do lencinho nas sílabas que ele utiliza. Né? Ele não colocou grabbing a tissue, né? Ele não colocou nada assim, grabbing a piece of cloth. Não, mas ele optou pelas palavras clutching her handkerchief, que comunicavam magnificamente, né, essa narrativa que ele queria colocar aqui. Então, vejamos agora o próximo verso, né, em que ele continua, né, essa narrativa da menina fugindo de casa, né? Depois que ela desce as escadas agarrando o cachecol, o que acontece? Ela vira devagar a chave das portas do fundo, e veja ele usando a mesma técnica do silently closing. Ele usa um verso em que ele muda muito pouco. Ele utiliza a mesma estrutura gramatical, vejam, silently é um advérbio, closing é também um advérbio, né? Aqui no caso, é um particípio presente, fechando, né? E aí depois o objeto da oração. Aí vejam que quietly turning the back door key é também a mesma estrutura gramatical. A gente tem um advérbio, né? Um verbo, né, no particípio presente e depois o objeto da frase. Então, quietamente fechando a porta dos fundos. E aí vejam que a silently closing, e aí quietly turning, e aí a mesma coisa do bedroom door, aqui para backdoor key, é a mesma coisa, imitando que eu seja o mesmo movimento lento que ela fez para abrir a porta do quarto em cima, é um movimento lento que ela fez para fechar a porta de baixo, né? Aí, stepping outside, she's free. E ele termina, então, com essa longa sílaba free, né? E aí vocês vejam que a palavra key, né? Ó, eu vou passar aqui. Vejam só, a palavra key, como eu marquei aqui, ela rima com free e rima com she. Então, no fim, she is free, né? Forma também uma outra rima bastante interessante, em que a palavra livre ecoa no pronome de terceira pessoa feminino da língua inglesa, né? E aí vejam aqui eu só coloquei en passant para nós vermos, vejam como todas essas sílabas que eu coloquei, essas cores diferentes que eu coloquei, são rimas internas. Então vejam, né? Wednesday, e aqui day também, aí morning at 5 o'clock, aí rimando O com O, e aí rimando tudo isso com door e more, down, né? Aqui closing, note, hoped, goes, né? Então a gente percebe que há muitas recorrências, que a gente percebe que há um trabalho aqui, que não é uma coisa que pode ser simplesmente incidental, senão a letra não teria tantas recorrências dessa forma. E aí então ele passa para o refrão, né? No refrão a gente tem, né? Eu vou abrir aqui num outro, a partir de um outro, deixa eu abrir aqui de um outro, vou colocar aqui num outro programa, só preciso
Então, stop share. Aí vejam só, essa aqui é a letra do refrão, né? Aí na letra do refrão acontece esse fenômeno muito interessante, que é o surgimento de outras vozes na narrativa da canção. Então a gente tem, né, o refrão ele é só she is leaving home. She's leaving home after living alone for so many years. Só que junto disso a gente tem um coro, né? E esse coro, enquanto fica uma voz aguda, né? She is leaving. Aí a gente vem, we gave her most of our lives, sacrificed most of our lives. Então a gente percebe que aqui a gente tem pareada a voz da mãe e do pai, né? Então, enquanto a mãe tá muito triste, né, com a situação que a gente vai ver na estrofe de baixo, o pai ele tá fazendo aquele famoso discurso do tipo, nossa, a gente fez tudo por ela, né? A gente só ajudou essa menina, não sei o quê, agora ela vai embora. Então a gente vê também que a diferença entre o patos do pai e da mãe aparecem aqui, né? Porque veja o que o pai fala, we gave her most of our lives, que fica simbolizado pela voz grave, né, se eu não me engano, é o John que canta essa parte, né, que canta o coro. Não é o Paul, Ciro, me ajuda aqui. É o Paul que canta o coro, né? O We gave her most of our lives. Não, a voz aguda é o Paul, a voz grave é o John. Isso, O John, então aqui... O Paul faz a mãe e o John faz o pai, nesse caso. Isso, Então aqui no caso é o John que está fazendo We gave her most of our lives, sacrificed most of our lives, né? We gave her everything money could buy. Então vocês vejam que aqui ele está rimando as palavras lives com buy, né? Na perspectiva do pai, o dinheiro tem a ver com o dinheiro e a vida são dois valores linkados entre si. Né? E aí eu acho interessante esse refrão no sentido de que ele tem a frase-chave aqui para essa questão toda na narrativa. She's leaving home after living alone. Então há uma rima também muito interessante, é uma rima oximórica que a gente pode dizer aqui. Um oxímoro é eu juntar duas coisas que são díspares, né? Como, por exemplo, um sol frio, né? Ou como diz o Carlos Drummond de Andrade, claro enigma. Eu adoro o nome desse livro do Carlos Drummond, é até um excelente título de álbum de banda de prog. Então, depois, criem aí, músicos, o álbum Claro Enigma, alguém precisa fazer isso. Então, aqui a gente tem, né, um oxímoro também, porque home e alone. Home, normalmente, é uma palavra que tem semanticamente, ele é agregador. É uma palavra que significa, né, reunir, é uma palavra que indica para nós assim, o lar, a família reunida. Porém, nesse home, né, ela lived alone. Então, a palavra home, rimando com alone, mostra, na verdade, a realidade daquele lar. Mostra que naquele lar, na verdade, embora eles vivessem juntos, ela se sentia sozinha, né? Aí a gente passa, então, para a segunda estrofe, né? Ou vocês que estão acompanhando junto comigo, se a Vitória apareceu de novo o meu PowerPoint. Apareceu? Tá, então legal, beleza, vocês vão me avisando, tá? Então, beleza, agora eu vou passar para a próxima estrofe, tá certo? Então, vou recitar aqui a estrofe para vocês, a gente já está encerrando aqui a minha parte. Então, vamos lá. Aí agora, vejam, na segunda estrofe, ele narra a canção da perspectiva. Vejam, na primeira parte, o narrador falava sobre a garota fugindo. E agora, ele retoma, né, a cena, ele faz um novo take, mas agora a partir da perspectiva do quarto dos pais e dos pais que estavam dormindo e acordam e percebem que a menina conseguiu, né, que a menina fugiu de casa. Então, vou recitar para vocês a segunda estrofe. Vejam que ela tem a mesma estrutura, né? E ritmicamente eles construíram a mesma estrutura que a gente via na primeira estrofe, ela se repete aqui, mas com outras palavras, o que é um feito bastante engenhoso, né, na arte de composição lírica. Vamos lá, então. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. How would she treat us so thoughtlessly?
How could she do this to me? Então, vejam, aqui, enfim, essa estrofe é cheia, recheada de coisas geniais para a gente falar, mas eu vou tentar correr para não tomar muito tempo, né? Depois, se vocês quiserem ver mais, né, ver a análise completa, matricule-se no curso de pós-graduação em rock na Faculdade de Santa Marcelina. Eu teria o maior prazer de analisar não só essa, como todas as canções do Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Então, vejam só, aqui, mais uma vez, a gente tem, né, a mesma recorrência de vogais, então as vogais que apareciam lá, que estão aparecendo de novo, mas com novos sentidos, os mesmos ritmos estão aparecendo aqui, mas para gerar outros sentidos, e eu quero falar um pouco sobre eles. Então vejam, ó, aqui a gente tem, mais uma vez, a palavra roncar, para o ronco do pai, ela também é uma palavra super onomatopeica. Se vocês lembrarem, ela era um Wednesday morning. Aí aqui a gente tem a mesma estrutura para father snores, né? O morning, o O pegou aqui o snores. Então, ele dormindo de manhã, qual que é o barulho desse dormir dele? O snore, que é ronca. O pai ronca de manhã. Então, percebam que é interessante, né? Como as onomatopeias, elas são condicionadas pela cultura. Para nós, o som do ronco parece muito mais com honk do que com snore. Mas em inglês, o barulho que alguém faz quando ronca parece mais com snore, por alguma razão. Não me perguntem por quê, onomatopeias são culturalmente condicionadas. Então, o pai ronca, né? Snores. Então, vejam que o barulho do pai é expansivo, né? Father snores. Tipo, o pai ronca, enquanto que a esposa, olha os movimentos diminutos dela e delicados, como que não tentando acordar esse pai que está dormindo ali, roncando alto, né, nesse dia de manhã. Então, the wife gets into her dressing gown, né? Então, percebam também, a gente tem essa mesma, né? Com o pai é uma explosão vocálica. Com a mãe, a gente já tem uma sequência muito mais consonantal, né? Como se fosse esse cuidado dela sair da cama. E aí, o que essa mãe faz quando ela se veste a camisola, né? Vejam que o gown, né? Os nós, essas vogais abertas aparecem aqui também, de novo aqui para o pai e para a mãe, mas em posições diferentes. Aí, o que ela faz? Ela picks up the letter that's lying there. Eu gosto muito dessa pausa que ele faz, né, quando ele diz, pega a carta que jaz ali, né? A carta está assim, em cima de uma mesa. Imaginem que essa mãe, ela sai, ela está toda nesse movimento de rotina dela, né? Getting into her dressing gown, né? E aí ela desce lá e picks up the letter that is lying there. É como se a surpresa da mãe ao ver a nota, escutem a música, depois vocês vão ver, a surpresa da mãe se traduz nessa pausa, dessa carta que está lying there, né? Então esse lying there é como se esse jazer da carta, como se ela pairasse em cima, né, do lugar da mesa, da superfície em que ela está, né? É como se esse jazer dela se traduzisse para sílabas. E aí vejam que onde está a mãe, né? Standing alone at the top of the stairs. E aqui ele coloca top e off, que gera naturalmente uma separação forte, porque você tem duas sílabas marcadas, duas sílabas tônicas, com o mesmo timbre vocálico. É como se você colocasse o verso em suspensão. Então, quando ela para, né, standing alone at the top of the stairs, vejam só, ela está lá no topo lendo a carta, e a reação dela ao ler a carta no top of the stairs é breaking down and crying to her husband, né? Então ela no alto da escada, ela se desmonta. É bonito porque a gente vê que é um down diferente do down da menina, né? Porque no down dela era um down físico, she goes down, ela desce. E o down da mãe, né, é um outro phrasal verb do inglês, o que está compondo aqui, né? Break down, né, o verbo to break down, que é perder a compostura, que é, né, esvair-se em lágrimas, e ela se quebra e chora, ela se esvai em lágrimas, chora para o marido, Daddy, our baby's gone. E aí vejam, né, de novo ele faz uma rima genial aqui, porque na primeira estrofe era backdoor key, e aí bedroom door, né? E aqui ele usa uma palavra rara, né, as palavras na língua inglesa que possuem mais de 3 sílabas, né? E aí ele tem thoughtlessly. Então, aquele backdoor key que ela girou ali, no que ele se traduz ritmicamente nessa segunda estrofe? A falta de consideração.
Por que ela nos tratou com tanta falta de consideração? Como ela poderia fazer isso comigo? E aí, vejam, esse me que ela coloca aqui, rimando com o free, que está lá na primeira estrofe, com o she também, mostra qual que é a crux de toda essa relação. É uma pessoa que não tem a sua liberdade e uma mãe que só consegue ver na fuga da filha um ato danoso cometido contra ela própria. E não algo positivo que foi feito pela filha, em comemoração da sua própria liberdade. Então a pergunta da mãe é: How could she do this to me? Rodrigo, Oi. só deixa eu fazer mais um comentário aqui sobre a música. Aqui vou fazer um spoiler alert. Na hora que ela fala "She breaks down and cries to her husband, Dad, our baby's gone", nas cordas tem uma mensagem subliminar que é em código Morse. Que louco! Meu, depois Antes de ontem. eu não fazia ideia disso. Não sei. Eu vi isso antes de ontem. Tá brincando, meu. Então tá, depois você me conta que agora eu fiquei curioso. Então, gente, então percebam que coisa interessante, né? A gente tem aí, olha só quanta coisa acontecendo só porque foi explorada, né, a rima entre o she, o me e o free. Quantas coisas a gente consegue discutir sobre a relação desses pais, né, sobre a relação desses pais com essa criança, né? A gente consegue dizer tudo, mas tem muito pouco aqui. Né? Na fala da mãe, a gente vê o egoísmo dos pais, a gente vê por que ela estava living alone after so many years. Né? How could she do this to me? Então, quer dizer que uma pessoa forte da sua vida vai embora e a culpa é dela de ter te causado o problema e não o seu problema por ter feito ela embora da sua vida. Né? Então, é interessante essa postura, né? E é interessante ver a crítica feita pelos Beatles, uma crítica muito sutil, muito fugaz, que é feita essa postura da mãe, né? Simplesmente com colocar a fala dela ali. A gente não precisa falar nada sobre as coisas, a gente mostra as coisas, né? Isso que é a beleza da canção. Ela permite que a gente mostre as coisas, não só que a gente conte. Embora seja uma canção narrativa, ela é uma canção narrativa bastante mimética, como se a gente conseguisse ver a cena se desenrolar diante de nós. Então, de novo, mais uma vez, ele passa para o refrão, né? E aí a gente volta, né, a gente repete, né? Enfim, porque é o refrão. E aí, no última das estrofes, né? She's far away, agora já é uma terceira cena, né? Então, né? Friday morning at 9 o'clock, she's far away, waiting to keep the appointment she made, esperando para cumprir, para manter a promessa, né? Um compromisso que ela fez. Meeting a man from the motor trade, conhecer um mecânico. Né, encontrar um mecânico, não conhecer, né? Ela já conhece o cara, né? Mas aqui no caso meet, o verbo tá como encontrar, né? Um cara, né? Que é esse namoradinho dela com quem ela vai fugir de casa, né? E aí então a letra, né, se conclui, mas há uma pequena alteração no refrão, né? Em que há uma nova rima interessante, em que a gente vê, né, que em vez de ele dizer she's leaving home after leaving alone, ele diz something inside that was always denied for so many years, né? Então, algo dentro que sempre foi negado, né? Então, o que foi negado para ela, né? Aí a gente vê também a alteração que há aqui no refrão, do restante do refrão. Em vez de falar she's leaving home, ele fala she's having fun. Uma palavra que tem uma literação interessante por causa do som nasal de home, fun, que a gente encontra aqui, e she's having fun. Algo dentro, que dentro de casa, something inside, algo que do lado de dentro sempre lhe fora negado. Né? Então a canção termina, né, com até depois o coro fazendo um bye, bye, né, e a canção terminando finalmente, mas mostrando assim como o mesmo evento, e eu acho bastante interessante isso, né, porque lembra muito da estética do haikai da poesia japonesa, como que o haikai ele é a perspectiva de uma cena singela, né, é uma perspectiva do poeta sobre uma cena singela, mas o que é feito aqui é que os Beatles eles pegam, né, o Lennon e o McCartney que compuseram a letra dessa canção, eles eles colocam duas perspectivas diferentes sobre o mesmo evento. Uma perspectiva eufórica, a perspectiva da mãe, né? E a perspectiva da filha, a eufórica, em que ela sai de casa e obtém a liberdade, e a perspectiva da mãe, né? Que é uma perspectiva disfórica, que vê a fuga da filha como um atentado contra ela mesma e contra tudo aquilo que ela fez pela menina, pelo núcleo familiar.
Então, uma canção bastante interessante, se a gente for considerar o contexto em que ela foi feita, em que muitas garotas e garotos estavam exatamente fazendo isso, né? A contracultura muito forte, né? E as pessoas todas também começando a fazer isso, fugindo de casa, né? Amor livre e todos os outros valores da cultura hippie que a gente tem nessa época, né? Então, eu acho bastante interessante a gente observar como essa canção, ela não só ela narra uma história bonitinha, mas como ela faz todo sentido também, ainda mais, né, dentro do contexto em que ela foi composta. Bom, eu espero que com isso assim, eu tenha, né, conseguido despertar o interesse, né, em análise de letras. Faço aqui novamente o convite para que vocês se matriculem no curso, né, conheçam os outros professores, assistam as outras lives que a gente vai fazer aqui. Vai ser um prazer contar com vocês aí no próximo ano. E espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, por favor, façam perguntas. Estou aberto aqui para responder. Espero. Nas aulas a gente faz algo parecido, né? Mas não só eu analiso e explico quais foram as ferramentas em que essas canções, com as quais essas canções foram compostas, mas eu também analiso as canções compostas pelos alunos e ajudo, né? E dou exercícios de composição de canção para fazer canções similares ou diferentes, usar essas mesmas ferramentas. Então, a gente não só explora a parte teórica da composição, como também a gente faz as coisas na mão na massa. Acho que essa é a coisa mais legal do nosso curso. Legal. Enquanto você falava aqui, algumas pessoas comentaram, vou passar aqui rapidamente. O Henrique ele fez um comentário falando que é uma baita crítica sobre o confronto de gerações, né? E acho que sim, acho que é a melhor música sobre confronto de geração que eu conheço, é essa aí mesmo. O Alexandro fala, puxa, o cara o Paul é um compositor fenomenal, ele manja tudo do Paranauê literário, o cara sempre foi fora da curva mesmo, né? Eu respondi que eu acho que os 4 eram fora da curva, né? E aí eu até faço um comentário em cima disso, que isso assim, eu nem comecei a falar do quanto de literatura clássica eles manjavam e tinham ideia, porque a gente não fez análise da When I'm 64. Mas sim, ele manjava demais, ele manja demais, né? Ou manjava, né? Se ele não morreu e foi trocado pelo... E aí o Marcelo Severo, eu tenho que ele tem uma banda de Queen cover e ele toca guitarra, ele é um cara super legal, super talentoso, e ele falou assim, poxa, será que tem alguma dessas análises do A Night at the Opera? Oh! Olha só que interessante. E aí o Alexandre já lançou aqui o hashtag A Night at the Opera. Eu falei para eles que já vai ter. Aguardem. Aguardem. O Henrique também falou para a gente fazer o Slow Hand do Clapton. É uma boa sugestão. O João está falando parabéns para você, João Aguiar. Falando parabéns. Obrigado, João. Muito bem. Então, você acabou, Rodrigo? Acabei. Então, agora vem a parte da baixaria. Deixa eu achar aqui o meu slide. Ciro, eu cuido, eu olho as perguntas para você, pode ser? Por favor. Se você puder ir comentando com as pessoas, Tá. Porque agora vão ficar lá totalmente desincronizado. Gente, eu vou comentar com o meu canal, tá? Então tem um Cia Vento Áureo aí que vai responder caso aconteça uma pergunta. Esse sou eu e a Vitória, é o nosso canal no YouTube. Também inscrevam-se no nosso canal, sigam aí, a gente tem várias lives lá, apresentações teatrais, Companhia Vento Áureo. Depois eu dou um oi lá para vocês, sigam o nosso canal. Muito bem, então estamos aqui com os 4 fabulosos, os Fab Four, né? Aqui e enfim, eu sempre gosto de lembrar, e na verdade não sou eu que estou lembrando. Eu vi uma aula do professor Mark Spicer, ele falando exatamente isso. O primeiro disco dos Beatles foi 5 anos antes do Sgt. Pepper's.
E o primeiro disco dos Beatles começava dessa maneira. 1, 2, 3, 4! Antes de mais nada, todo mundo tá ouvindo, né? Sim. Certo. 1, 2, 3, 4. Essa é a primeira vez na história em que a contagem apareceu na gravação, tá? Então isso é um dado interessante. E a banda, ela foi mudando tanto, que no Revolver, que é o disco imediatamente anterior, já era uma banda muito mais, que conhecia muito mais dos efeitos de estúdio, já era uma banda que estava disposta a trabalhar no estúdio. Então, o Revolver, que é o disco anterior ao Sgt. Pepper's, já tem muito da experimentação que vai explodir no Sgt. Pepper's. E olha como... Então, a diferença básica é que I Stand There, como é que é o nome dessa música? A primeira música lá, And I Saw Her Standing There, é o Paul, e é o Paul ao vivo. 1, 2, 3, 4, a banda entra. E na segunda não, já é o George, e o George, a voz dele já está cheia de efeitos, cheia de edição e tudo mais. Então, o Revolver, que já é uma revolução, como o próprio nome diz, ele vai ser a antessala do Sgt. Pepper's. E o Sgt. Pepper's tem todas essas músicas, das quais eu não vou falar de todas, mas combinando aqui com o Rodrigo, eu esqueci de falar isso, né? A gente tem essa aula, mais o professor Silvio, que não pôde participar hoje, a gente tem essa aula que é análise de álbuns clássicos, né? Então, a gente costuma falar do álbum praticamente inteiro, mas é uma aula de 4 horas aqui, então eu também vou falar do She's Living Home. Mas antes, eu só queria falar alguns detalhes da gravação do Sgt. Pepper, né? Do Sgt. Pepper não, do She's Living Home. Né? A base instrumental da música foi gravada no dia 17 de março de 67. Os vocais, 3 dias depois, tanto do John quanto do Paul, no dia 20 de março de 67. A música foi gravada num gravador de 4 canais. Gente. Tipo, quem está acostumado com o estúdio sabe que esses caras tiveram que dar uma super pensada em como que eles iam usar cada canal desse gravador. A mixagem estéreo ela foi feita no dia 17 de abril de 67. E a mixagem mono, que saiu na época no Reino Unido, no dia 20 de abril de 67, curiosamente, ela está meio tão abaixo, porque no gravador Struder eles diminuíram a velocidade. Isso é uma coisa que os Beatles faziam muito. Isso quer dizer, com todas... Por que eu estou dando essas datas? Que durante a gravação e a produção do álbum, o Paul tinha 24 anos. O John tinha 26 anos. O Mike Linder, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é o cara que fez o arranjo, tinha 25 anos, e o George Martin, que era o produtor, tinha 41 anos. O que aconteceu? O Paul teve essa ideia de fazer de novo com cordas. Todas as músicas dos Beatles que falam de solidão, de algum tipo de solidão, Yesterday, Eleanor Rigby, ela tem essa coisa das cordas, né? Ou pelo menos tinham tido até então. Então, só que quando o Paul resolveu fazer esse arranjo, o George Martin não podia, foi feito muito rapidamente, então eles chamaram o Mike Linder. Então, mostra aqui que já havia esse choque de gerações, já acontecia entre eles mesmos. Né? O George Martin era de uma geração anterior aos demais envolvidos. Muito bem. She's Living Home é uma música que tem 3 sessões que se repetem, em que cada sessão tem um tema
que a gente vai chamar de estrofe, e o outro tema que nós vamos chamar de coros ou de refrão, certo? A estrofe é um tema que é dividido em duas frases, certo? Que nós já vamos ver, eu vou chamar de antecedente e consequente, a primeira e a segunda frase. E isso vai se repetir duas vezes, exatamente igual, e na última sessão, só a segunda frase vai ser repetida para entrar do primeiro tema para entrar no segundo tema, que é o refrão. Ele tem uma introdução e tem um coda, são duas funções de enquadramento da música, né? Então, assim, a gente não vai considerar nunca a intro a sessão A, nem o coda a última sessão. Eles são como se eles não tivessem, como se fosse o prefácio e o epílogo. Muito bem, vamos dar uma olhada na instrumentação da música, né? O arranjo foi feito por esse Mike Linder, e a instrumentação da música é uma instrumentação um pouco diferente. É um noneto de cordas, né? Em que você tem 5 naipes. O naipe do violino 1, que tem 2 violinos, o naipe do violino 2, que tem também 2 violinos, o naipe das violas, que tem 2 violas, e o naipe do cello, que tem 2 cellos. E aí você tem um baixo apenas. Então, quando eu falei um noneto de cordas, eu estou falando de cordas friccionadas com o arco. E aí o outro instrumento de cordas, mas agora percutivo, é a harpa. Então a harpa é a primeira vez que vai entrar a harpa na música dos Beatles. E é um toque interessante, porque a gente faz uma certa relação com esse som de harpa com alguma coisa que a gente está lembrando, né? Você pode ver que em séries e em filmes em geral, você tem essa lembrança, quando alguém vai fazer um flashback, você lembra daquilo, o cara faz assim, vem aquele som de harpa, né? Ou então também de fantasia, né? Então, é interessante porque dá esse ar também de uma coisa que ficou no passado, né? Então, vamos ouvir um pouco dessa instrumentação quando todos os instrumentos estão aqui acontecendo.